O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Prefiro ser essa metamorfose ambulante. O músico e poeta Raul Seixas dizia que somos metamorfoses ambulantes. Na música, a expressão era para mudança de pensamento, mas na parte biológica faz sentido também. Estamos em constante transformação, ou melhor, evolução. E este sistema tão complexo é o tema do Ciência de hoje. A ideia central da teoria da evolução é que as espécies atuais descendem de espécies mais simples, primitivas, que foram se modificando ao longo do tempo. Evolução é um processo de mudança ao longo do tempo. Esse é o conceito e essa é a definição de evolução. Se a gente voltar um pouquinho mais, tem uma discussão sobre o que é vida. Mas existe uma discussão grande sobre o que é vida. Um dos maiores... As pessoas que trabalharam com a origem da vida no passado são pessoas que, ao ser questionado o que é vida, eles dizem: eu não vou discutir sobre isso, porque o conceito é um conceito difícil. Mas hoje existe um consenso de que vida é aquilo que evolui. Então, a evolução faz parte da definição do que efetivamente é vida. E isso tem muito a ver com a nossa capacidade de detectar a vida que não é a vida padrão que a gente está conhecendo e, curiosamente ou não, esse é um conceito que a própria NASA usa, porque uma das finalidades, um dos objetivos da NASA é buscar realmente vida fora do planeta Terra, e para isso eles têm que ter flexibilidade e não procurar apenas exclusivamente vida em carbono, né? Vida com base de carbono. Então, o conceito de evolução, ou seja, é um processo histórico de mudança gradativa ou rápida, não faz diferença, é o que define vida hoje, é o que nos mantém longe do caos, é o que nos mantém longe da desorganização total. Não, evolução é a organização da complexidade, se a gente pode falar alguma coisa nesse sentido. E este processo não é estático. Ainda hoje continuamos evoluindo. A teoria da evolução explica a grande diversidade de espécies e as modificações genéticas. Um sistema complexo e não previsível. A evolução da vida na Terra é muito mais complexa do que a gente poderia imaginar. A gente entende os detalhes pequenos, a gente consegue entender, por exemplo, como é que funciona a seleção natural, a gente consegue entender como é que funciona a mutação e a variação numa escala pequena, mas a evolução em escalas maiores é um fenômeno muito mais complicado do que a gente poderia imaginar. Existem muitos fatores históricos e a gente poderia fazer um paralelo. Se o Brasil tivesse sido descoberto pelos ingleses, não pelos portugueses, é possível que a história do Brasil fosse completamente diferente. Parece que a evolução é mais ou menos assim. Dependendo do momento onde diferentes adaptações aparecem, isso pode fazer com que a evolução siga em uma direção ou na outra. Você já ouviu falar de Darwin e Lamarck? Eles foram os pais dos estudos em evolução. Em 1809, Jean-Baptiste Lamarck publicou a sua obra, resumindo que os animais deveriam desenvolver adaptações para poder sobreviver às mudanças ambientais. As estruturas teriam modificações pelo uso e desuso e seriam hereditárias. Já em 1859, Charles Darwin publicou A Origem das Espécies, que explicava a teoria da evolução através da seleção natural, que consiste em selecionar indivíduos mais adaptados às mudanças ecológicas. Evolução é baseada numa imperfeição. A evolução existe, ela é perfeita porque ela é imperfeita. O sistema biológico evolui porque ele é imperfeito. E a gente começa a ser imperfeito porque a evolução, para que ela possa ocorrer, a gente precisa ter um acúmulo de novidades evolutivas que vão criar coisas novas no processo. Se a gente imaginar que há 3,58 ou 3,5 bilhões de anos atrás a vida apareceu na face da Terra e não é absurdo imaginar que ela tenha aparecido a partir de uma única espécie, essa única espécie deu origem a mais de 10 bilhões de espécies que provavelmente passaram pelo planeta Terra até agora. Então, para que isso tenha acontecido, a gente tem que ter tido a inclusão de novidades evolutivas no processo, porque nós éramos, naquela época, bactérias ou procariontes, né?
E hoje nós somos, por exemplo, os seres humanos, seres multicelulares, muito bem organizados e bastante complexos, assim como as plantas são, como os fungos são diferentes e os outros organismos também. Então, como é que essas novidades aparecem? Elas aparecem através de um processo de mutação. E hoje existe um consenso geral de que mutação pode ocorrer a partir de processos, a partir de influências externas, mas ela é inerente do sistema biológico, porque o processo de reprodução, de replicação do DNA é errôneo, ele é imperfeito e ele causa erros. E os erros é o que nos dá a origem das mutações. Então, eu tenho dito com frequência ultimamente, porque à medida que você vai ficando velho, você vai acumulando mais informações, você diz assim, é mesmo, né? Mas mutação é uma coisa que é muito ruim, às vezes, para o lado pessoal, né? Ela pode causar câncer, pode causar uma série de doenças, eu acho que vocês abordaram isso antes. Ela é ruim para a família, mas ela é insubstituível para o processo de evolução. Então, é um mal necessário, porque é através da mutação que as novidades evolutivas aparecem no planeta Terra. Se a gente quer entender a diversidade biológica que a gente tem hoje em dia, na verdade, essa é uma questão fundamental desde antes de Darwin, na verdade. Por que existe tanta variação biológica? Por que a gente tem tantos animais, tantas plantas e coisas assim? O objetivo fundamental da biologia é entender essa variação. Por que às vezes a evolução é rápida, às vezes a evolução é lenta. E a gente precisa entender esses mecanismos em diferentes escalas de tempo para poder responder essa questão de uma maneira adequada. Logo que os naturalistas começaram a fazer expedições de pesquisas, começaram a perceber que existiam lugares onde a diversidade era grande e outros onde era pequena. Estes são os gradientes de riqueza. Desde que os grandes naturalistas começaram a viajar pelos continentes, eles ficaram muito impressionados com como em alguns lugares a gente parece que tem uma diversidade enorme de espécies de animais e plantas, e outros lugares, como ambientes temperados, tem pouquíssimas espécies. Então, essa é uma pergunta que tem mais de 50, 100 anos de idade, e só agora a gente está conseguindo responder essa pergunta de uma maneira satisfatória, principalmente pelo acúmulo de conhecimento biológico a respeito da distribuição, a respeito do número de espécies que vivem em diferentes lugares. Existem basicamente duas hipóteses básicas para explicar isso. A primeira delas é o que a gente chama de hipótese de museu, que diz que alguns lugares no mundo têm mais espécies porque a extinção é menor nesses lugares. Então, ambientes tropicais teriam menos extinção porque é um ambiente mais estável, um ambiente, digamos, com as condições mais favoráveis, e por isso a extinção é mais lenta, e isso favoreceria o acúmulo de espécies lá. Por outro lado, existe a hipótese de berçário, que diz que os trópicos, na verdade, por vários motivos, tendem a gerar mais espécies. Por mais energia solar ou outros fatores, os trópicos gerariam espécies mais rápido. Então, ou por perder espécies mais lentamente, ou por ganhar espécies mais rapidamente, os trópicos e outras regiões do mundo, tanto pelo acúmulo mais rápido de espécies ou a perda mais lenta de espécies, isso geraria diferenças no número de espécies em diferentes lugares do mundo. Por mais que essa é uma hipótese que já é bem antiga, já tem mais de 50 anos, a gente só começou a testar essa hipótese muito recentemente. Para poder entender o presente, é preciso estudar o passado. O estudo dos processos evolutivos nos auxiliam a entender algumas espécies e a extinção. A evolução, do ponto de vista nosso, da paleontologia, nós temos normalmente pressões seletivas do meio. Pode ser simplesmente a questão da temperatura mudando, né? A temperatura global mudando, influenciando de alguma forma na distribuição da vegetação, mudanças climáticas, e essas mudanças no ambiente, selecionando determinadas características que são favoráveis a determinados grupos, e essa mudança, então, ocasionada de alguma forma na temperatura, que mudou na vegetação e assim na seleção de determinadas características, você tem como a pressão seletiva, selecionando então alguns determinados caracteres, e com isso promovendo
a evolução. Quer dizer, a evolução na idade como processo resultante da seleção natural, que você acaba acontecendo no meio, dos caracteres que estão mais favoráveis àquela situação ambiental que está ocorrendo naquele momento. Então, enquanto você tiver a situação climática, ambiental estável, aqueles caracteres estão sendo selecionados. Então, a tendência evolutiva está indo naquele padrão de seleção daquelas características. No momento que se muda, pressão, e essa mudança pode ser, como eu falei, climática, ambiental, mas pode ser introdução de novas espécies ou mudanças em termos de comportamentos de populações, e aí você tem mudanças ocorrendo, e aí a taxa seletiva ou a seleção que estava ocorrendo começa a ocorrer numa outra tendência. É claro que se essas espécies estavam evoluindo numa determinada direção e elas não conseguem se adaptar a essa nova situação, elas tendem a se extinguir, elas vão entrar em extinção. E isso é um outro detalhe importante para a paleontologia, que nós tivemos registro de várias extinções em massa ao longo do tempo. Então, é porque nós estávamos com desequilíbrios ambientais ocorrendo no planeta, e esses desequilíbrios estavam, de alguma forma, pressionando os taxons que estavam existindo naquele momento a responder, de alguma forma, em termos evolutivos. Ou seja, a evolução estava ocorrendo, mas ela, muitas vezes, não acompanhou a mesma taxa de mudança ambiental que estava ocorrendo. E aí houve um desequilíbrio e ocasionou justamente a extinção de alguns grupos, ou milhares ou centenas de milhões de grupos, né? E ao longo do tempo nós temos então essas extinções em massa, que também são de alguma forma evidências de evolução ou alterações que ocorreram no nosso planeta. Várias áreas do conhecimento estudam a evolução. Uma delas é a paleontologia, que compara a evolução no passado. E é isso que acontece no Laboratório de Paleontologia da UFPR. Do ponto de vista da paleontologia, que é a ciência que estuda os fósseis, a evolução seria qualquer mudança na morfologia. Então, uma mudança na morfologia é caracterizada como uma evidência de evolução. Então, quando nós comparamos grupos taxonômicos do mesmo taxo, né, onde você tem então diferentes grupos taxonômicos aqui representados, mas de alguma forma você observa que tem uma relação entre eles, você consegue documentar essa evolução, ou seja, essa mudança nas formas. Os organismos mudando ao longo do tempo, que um detalhe muito importante para a paleontologia é justamente o tempo. Diferente de quando se trabalha com a genética, em que você não tem a dimensão tempo, você trabalha com uma escala muito pequena, de dezenas ou centenas de anos, nós trabalhamos com milhões de anos. Então, essa dimensão tempo para a paleontologia é uma vantagem muito grande, que você consegue muitas vezes documentar essas mudanças que ocorreram em diversos grupos taxonômicos, não só em dinossauros, peixes, aves, mamíferos, mas também em plantas, em vertebrados, em vários grupos. E essas mudanças é que justamente nos indicam a evolução ocorrendo. Evoluções muitas vezes lentas, como é o caso dos fósseis vivos, em que a taxa de evolução foi muito lenta ao longo dos milhares de anos de existência desses taxos, ou taxas de evolução muito rápidas. Em um curto intervalo de tempo, você teve uma mudança significativa na morfologia desse grupo. Quer dizer, ele não existia, ele passou a existir, e no registro da rocha ficou preservado essa mudança rápida. E essa mudança rápida como uma mudança evolutiva que muitas vezes reflete o surgimento de grupos taxonômicos totalmente distintos, né, em que você não tem muitas vezes documentado essas graduações, né, que seria de se esperar muitas vezes quando se trabalha com taxas de evoluções muito lentas, né, mudanças muito lentas. E depois do intervalo você vai conferir mais sobre pesquisas em evolução. E ainda o quadro Fronteira do Conhecimento vai mostrar qual o limite do estudo em evolução. Não saia daí, o Ciência volta já!
A evolução é uma área de conhecimento muito diversificada. Então, existem muitas técnicas diferentes para se obter conhecimento dentro da evolução. O DNA é uma das fronteiras da evolução mais usadas atualmente. Então, são pegas estruturas, sequências de bases nitrogenadas, que são a composição do DNA, e essas sequências são comparadas entre diversos organismos. Então, uma das fronteiras do conhecimento relacionadas ao DNA é a tentativa de montar uma única filogenia. Filogenia seria algo equivalente a uma estrutura de família. Então, está se vendo quais organismos são mais aparentados de quais, e está tentando se montar uma única filogenia, uma única árvore de parentesco, com todos os organismos da Terra. Isso é um trabalho monstruosamente grande, mas está se caminhando nesse sentido. Então, são pegas estruturas de vários genes, de diferentes genes que existem em comum com vários organismos, e pelas semelhanças e diferenças entre esses genes, está lentamente se montando uma única estrutura que mostre o grau de parentesco existente entre todos os seres vivos. Outra dessas fronteiras, desses trabalhos que estão sendo tocados, são trabalhos que tentam descobrir a estrutura de família dos seres humanos mais antigos. Então, a gente tem uma ideia das diferentes estruturas familiares nas culturas de hoje, e a gente também sabe das estruturas nas outras espécies além do homem, só que essas comparações permitem inferir coisas a respeito dos nossos ancestrais mais recentes. O principal desafio, no meu modo de ver, é saber como lidar com o volume imenso de dados que tem sido gerado atualmente. Então, técnicas atuais, por exemplo, no sequenciamento de DNA, técnicas atuais têm barateado e facilitado a obtenção de sequências. Isso faz com que haja hoje enormes bancos de dados com sequências de um número cada vez maior de genes para praticamente todas as espécies viventes. A tendência é que haja dados assim para todas as espécies viventes. Uma quantidade monstruosa de dados. Então, o principal desafio de hoje são ferramentas computacionais que permitam a gente lidar com esse volume muito grande de dados. Então, nós estamos numa situação curiosa, onde a gente tem dados, uma superabundância de dados, e a gente não sabe o que fazer ainda com esses dados. Na verdade, a gente não tem ferramentas adequadas, ferramentas computacionais adequadas para tirar o proveito que todos esses dados podem nos dar. O Ciência de hoje fala sobre a evolução das espécies. Na genética, a evolução passa diretamente pelo processo de mutação, que é a mudança dos genes. São mutações, então quando tem uma alteração na sequência do DNA, nós chamamos de mutação. Então, o que pode acontecer no decorrer da tua vida são mutações e algumas alterações também que nós chamamos de epigenética, que seria, vamos dizer, acima da genética, que modifica a expressão do gene, aí sem modificar a sequência, mas que também pode dar esse tipo de diferenciação de resposta dos indivíduos frente a algum agente externo ou de comportamento do gene. Depois da mutação, podemos ter outros processos evolutivos, como a seleção natural, além da criação de novas espécies. Se mutação é a origem primordial de novidade evolutiva no planeta Terra, sim, no sistema biológico, mas a evolução é tão inteligente, é tão imperfeita, que informações que são produzidas através de um longo processo de mutação e evolução e seleção natural de linhagens independentes, hoje acabam se integrando e levando coisas que ocorreram, por exemplo, numa linhagem filogenética muito distante para dentro de uma nova linhagem do processo de evolução, sem que a mutação tenha acontecido nessa linhagem distinta, entendeu? Por exemplo, a origem da fotossíntese. A fotossíntese foi inventada por uma linhagem de bactéria que a gente chama de cianobactérias, ou algas azuis, ou bactérias azuis, mas esse complexo sistema de produção de
de matéria orgânica a partir de luz, água e CO2, ela veio de um longo processo de evolução e de seleção que aconteceu dentro dos procariontes. Mas hoje, por várias formas de troca de informação genética entre linhagens independentes, plantas fazem fotossíntese, algas marrons fazem fotossíntese. E, curiosamente, até animais fazem fotossíntese. Apesar de mutação ser origem fundamental de novidades evolutivas que vai alimentar o processo de evolução, no momento em que a gente tem um aumento de diversificação, aumento de diversidade das linhagens na face da Terra, essas linhagens trocam informação entre elas e a mutação não fica presa numa linhagem só. Outra forma de estudarmos o processo de evolução é através dos parasitas. E este é um dos temas de estudo do professor Walter Boger. Esse trabalho com parasitologia é um grupo de parasitos de peixe que vive na superfície do corpo de peixe, começou há muitos e muitos anos atrás, e ele acabou me levando a um ponto em que a gente concluiu que os processos são fundamentalmente os mesmos, não tem grande diferença. A grande diferença em estudar parasitos como modelo para estudo de evolução é que é muito fácil não é fácil estudar parasitos, mas é um universo muito menor se você tem parasitos que ocorrem em hospedeiro do que estudar espécies que ocorrem em regiões biogeográficas do mundo. Então, existem várias ideias em termos de biogeografia e em termos de evolução que podem ser testadas e avaliadas utilizando essa relação, esse modelo hospedeiro-parasita. Uma delas, que a gente vem desenvolvendo há alguns anos, é especificamente relacionada a essa espontaneidade ou inevitabilidade do processo de evolução. A analogia que a gente tenta fazer é de um parasito que está em um hospedeiro, pulando para um novo hospedeiro, colonizando esse novo hospedeiro e criando uma nova espécie. Seria uma analogia ao processo, por exemplo, de dispersão, né, de um animal de vida livre saindo do continente ou entrando na ilha e aí iniciando um novo processo, e a dinâmica disso. Então, a gente vem trabalhando tanto com dados empíricos quanto dados teóricos de simulação, o processo de colonização, as consequências da colonização e o processo cíclico de redispersar. Ou seja, sai de um local, vai para um novo local, ele passa por um processo de redução de variabilidade genética e fenotípica. Como mutação é inevitável, a gente espera que essa variabilidade genética e fenotípica tende a aumentar, então existe um lag, aparentemente, depois do processo de colonização, especialmente se existe um efeito de deriva genética, né, de gargalo genético, até que ele seja capaz de pular novamente para uma nova grande distância e assim por diante. Isso não é um padrão, esse é um tipo de especiação, mas que a gente vem utilizando os parasitas com bastante sucesso para tentar entender o ciclo, o pulso desse processo de diferenciação por dispersão. Os estudos de evolução ainda na área biológica apontam para a questão climática na Terra. O Laboratório de Dinâmica Evolutiva e Sistemas Complexos pesquisa como as variações ambientais podem afetar na evolução de espécies. No meu doutorado, eu vou tentar entender como determinadas linhagens ocupam o espaço climático, ao invés de estudar esses padrões de distribuição apenas no espaço geográfico, como foi comumente feito até hoje. E nesse espaço, uma vez que eu entenda como as espécies elas se distribuem nesse espaço climático, quais são os padrões de distribuição, eu posso tentar inferir processos evolutivos que estão por trás desses padrões. Uma vez que eu compreenda esses processos evolutivos, eu posso gerar uma base de dados bastante interessante, não apenas para entender como que ocorreu a história evolutiva desses grupos, mas também para tentar inferir o que pode acontecer com eles dentro de um contexto de mudanças climáticas, que é o que o planeta vem sofrendo recentemente. Com o advento de análise de DNA, a gente pode olhar a variação genética diretamente e a gente pode entender, relacionar o que existe de variação no nível genético com a variação que a gente observa em termos de cor, de forma, de tolerância ambiental e coisas assim. E uma das pesquisas que a gente tem feito aqui na universidade envolve justamente testar isso combinando dados de distribuição geográfica de espécies, dados de tempo
de origem das diferentes espécies e essa distribuição ao longo do planeta. Então, a gente separou linhagens novas e antigas e a gente olhou a distribuição dessas linhagens ao longo do planeta inteiro, principalmente para vertebrados. E o que a gente descobriu, na verdade, foi uma coisa bastante surpreendente. Em geral, as pessoas achavam que ou a hipótese de museu ou a hipótese de berçário seria, mais cedo ou mais tarde, confirmada como uma hipótese real. E o que a gente mostrou é que, mesmo para um determinado grupo, como marsupiais, em um lugar a hipótese de berçário é mais confirmada, em termos de ter mais espécies novas do que espécies antigas. Em outros lugares, o mesmo grupo de marsupiais parece que tem exatamente o oposto, mais espécies antigas que a gente observa. Então, isso mostra que existe muitas, como é que a gente pode dizer, um papel do acaso gerando os detalhes da história desses grupos. Às vezes, o fato de um grupo colonizar um ambiente que não tinha seus competidores gerou uma diversidade muito grande de espécies. Outros lugares onde já tinha esses competidores, é possível que a evolução desse grupo não foi tão acelerada. Mas a evolução não fica focada só nos genes. Existe a evolução do nosso comportamento. Tem vários animais que passam informação de uma geração para outra através de ensinamento e não através do gene. Então, a gente tem essa mania de achar que mutação, nesse termo muito amplo, é exclusivamente genético. Não é exclusivamente genético. A passagem de novidade, o aparecimento de novidade evolutiva pode ter sido fundamentalmente por mutação no passado, mas hoje, por cultura. Animais fazem isso. Golfinhos ensinam os seus filhos a nadar, carnívoros ensinam os seus filhos a caçar, e muitas vezes você tem incorporação de um comportamento novo e, a partir daí, ele não precisa ser incorporado geneticamente na espécie, mas você certamente tem um conteúdo genético no comportamento que é transmitido da mesma forma que os demais caracteres que são transmitidos geneticamente falando, e você tem um comportamento de educação, onde o comportamento não está embutido no genoma da espécie, mas ele está embutido na cultura da espécie, e daí ele passa para frente de geração a geração, porque a mãe ensina aos filhos ou o pai ensina aos filhos. O método de caça é passado para o carnívoro, ou é passado para o golfinho, ou passado pela onça e assim por diante. Aonde forragear e etc. é passado pelos filhos para o pai. E no caso dos seres humanos, a evolução passa pela incorporação da tecnologia e cultura nas nossas vidas. Não somos nada especial em relação aos demais animais na face da Terra. A única capacidade que a gente tem foi de, em algum momento, começar a incorporar tecnologia e cultura na nossa evolução. Então, da mesma forma que mutações são incorporadas para promover mudanças evolutivas de uma linhagem, o ser humano começou a incorporar o uso de ferramenta, o uso de tecnologia, a cultura, a capacidade de transmitir informação de uma geração para outra, como formas de incorporar novidades evolutivas. Então, isso que vocês estão usando aqui agora nada mais é do que uma novidade evolutiva para a humanidade. Assim como medicina é uma novidade evolutiva, vários procedimentos médicos são novidades evolutivas para a humanidade. E nós estamos reinventando o processo de evolução, não através de mutação, mas através de incorporação de conhecimento, cultura, tecnologia e assim por diante. Darwin não inspirou só modelos biológicos, mas tecnológicos também. É isto mesmo. Como a computação imita a realidade, existe um ramo da inteligência artificial que construiu modelos computacionais a partir da seleção natural. Primeiro foi um trabalho conjunto com gente da área biológica mesmo, nos anos 60, buscando reproduzir exatamente esse comportamento que vai evoluindo com o tempo. Então, se simulava um DNA, né, e se submetiam a procedimentos que se supõe que estão associados à evolução. Depois disso, o pessoal mais da computação propus realmente como um modelo computacional para resolver problemas, né, que surgiu o algoritmo genético. Se viu que ele era bem moldável a diferentes problemas. Então, diferentes problemas poderiam ser solucionados simulando justamente esse comportamento da evolução, né? Então, o que se simula é que a geração os seres mais adaptados vão se reproduzindo
né? Os mais fracos que não se adaptam ao meio vão morrendo e algumas vezes acontecem algumas mutações que no ambiente se refletem como mais adequadas, né? E então ele começa a se procriar mais, né? Então é basicamente esse comportamento que se reproduz na computação evolutiva. E o Ciência de hoje fica por aqui, mas você pode ver este e outros programas em nossas redes sociais e no site da UFPR TV. Até o próximo Ciência!